E a segunda vara civil da comarca de Erechim determinou a proibição da realização do leilão de 81 áreas verdes no município. A decisão acolhe o pedido do Ministério Público, que contou com o apoio de vereadores, além do grupo Natureza é Vida, e visa a suspensão da Lei Municipal 6.991 de 2021, de autoria da Prefeitura e aprovada na Câmara em dezembro de 2021. A decisão judicial é liminar e cabe recurso por parte do Poder Executivo. Nós conversamos com o secretário de Meio Ambiente. Acompanhe. O município de Erechim colocou à venda algumas áreas verdes, porém, na última semana, a Justiça proibiu o município de vender essas áreas verdes. Nós chamamos o secretário de Meio Ambiente, Cristiano Moreira, para falar sobre essa decisão e de que forma o município recebeu esta informação. Bem-vindo, secretário. Obrigado, Sandra, pelo espaço aqui da TV Erechim, do teu programa. E para sempre, a ideia, o intuito quando a gente vem aqui é sempre para levar uma informação de qualidade para as pessoas, né? Nossa intenção sempre foi que as pessoas tomem decisão, formem opinião a partir do que de fato é a notícia, do que de fato é a informação. Pois é, Cristiano, no mês de dezembro esse projeto de venda de algumas áreas verdes aqui do município, ela foi para a Câmara de Vereadores. Os 17 vereadores entenderam que era viável vender essas áreas, porém no início do ano começou a dar uma reversão do que foi votado. Alguns vereadores acharam que votaram precipitadamente e se uniram a um movimento para proibir a venda dessas áreas verdes. De lá para cá, criou-se uma série de situações e falas sobre este assunto. De que forma a Secretaria lidou com tudo isso? Bom, com relação ao posicionamento dos vereadores, né, a gente tem 3 ou 4 vereadores que depois de votado, depois de começar esse embate, essa discussão mais forte na sociedade, entenderam que votaram de forma equivocada. Eu não vou entrar no mérito, né, porque os vereadores tiveram um bom tempo de maturação do projeto. Praticamente todos os vereadores nos visitaram ano passado e tinham conhecimento disso. Então, aquilo que está no campo do Legislativo, eu vou deixar lá no campo do Legislativo. Bom, com relação ao Executivo, de que forma que a gente entende esse processo? Obviamente que a gente respeita ao máximo uma decisão judicial, né? Ela é em caráter liminar, e isso eu acho que é de extrema importância que todo mundo que nos assiste entenda o que é uma decisão de caráter liminar, né? E agora, vamos dizer assim, nós teremos um espaço oportuno no campo do judiciário para mostrar exatamente o que a gente pretende com esse processo do leilão. E como nós falávamos aqui fora do ar, a única coisa que a gente corrigiria de todo esse processo é o termo, né? Se fosse hoje, nós não usaríamos mais o termo leilão de áreas verdes. Sim. Porque nós estamos falando efetivamente, e isso é importante que a comunidade saiba, nós estamos falando literalmente de terrenos perdidos dentro do tecido urbano, né? Porque nós estamos falando de áreas de 300, 500, 600, 800 metros quadrados, áreas pequenas. E que não tem nenhuma nascente nesses locais. Nesses locais não tem nascente de água, né? Uma ou outra área, e eu sempre falei isso, inclusive aqui no teu programa, diz que algumas áreas possuem árvore. O fato de possuir árvore não quer dizer que a gente não possa fazer manejo, porque são áreas pequenas. O que a gente precisa, para isso, o processo foi de extrema importância, é de fato discutir o que a gente quer enquanto cidade. Se nós queremos áreas amplas, com qualidade, com segurança e que permitam fazer preservação e conservação ambiental, ou se nós queremos pequenos fragmentos que precisam ser reconstruídos, e aqui eu não estou dizendo que não se possa reconstruir algum deles, até pode, mas nós estamos falando literalmente, Sandra, de terrenos. Fazendo um comparativo rápido do nosso Parque do Arvoredo, que vai ser nosso primeiro parque municipal nessa nova releitura de espaços públicos. Só o Parque do Arvoredo sozinho, ele é em torno de 60%, 70% do somatório de todas essas áreas que estão indo para leilão. Certo. Então, agora que nós vamos começar de fato a consolidar o Parque do Arvoredo, as pessoas vão se dar conta do que nós estamos planejando e do que nós estamos pensando para a cidade. Certo. Só o Parque do Arvoredo agora, a gente no mês de julho deve inaugurar um play novo, que é uma pequena fração de tudo que aquele parque vai ter, e só este play ele vai ser o maior playground de toda a cidade de Erechim. Então, quando isso começar a tomar corpo, que é meio que as pessoas todo mundo tem um pouco de São Tomé, né? Então, quando começar a ver o que nós estamos fazendo, as pessoas vão entender.
E o leilão dessas áreas, ele era uma estratégia importante, obviamente financeira, Sim, né? claro. Com todo o dinheiro carimbado para essa reformulação das áreas públicas de lazer, mas não é a nossa única estratégia. Então, fechando esse assunto, a gente recebeu com tranquilidade, vamos fazer todos os encaminhamentos que nos foram dados na condição de processo judicial agora, né? Vamos provar lá para o judiciário, vamos sensibilizar a promotoria de que o planejamento que a gente fez é, se não o ideal, mas é um planejamento muito perto do ideal, inclusive sob o ponto de vista da gestão de todos os espaços públicos. Então recebemos com tranquilidade e no fórum apropriado que é o processo, vamos fazer todas as argumentações técnicas e jurídicas que são pertinentes ao caso. E tudo indica que esse projeto sairá realmente do papel, terá então esse consentimento da Justiça e ele vai sim acontecer. Nós entendemos que sim, que a gente vai conseguir reverter isso na Justiça, né? Porque existe uma série de discricionalidades que são atinentes ao poder público, né? Então, o próprio papel de gestão e de planejamento do que é público, a gente entende que está dentro desse escopo essa venda dessas áreas. O objetivo final, que é de fato levar, vamos dizer assim, espaços públicos de lazer com qualidade para as pessoas, né? Então, o leilão era uma estratégia financeira, como eu já disse, muito importante para isso, mas nunca foi a única e não é a única, né? E a gente entende que vai conseguir, né, no decorrer do processo, mostrar isso e esperamos, né, sem dúvida nenhuma, reverter para acelerar essa estratégia de conservação associada a lazer, associado a espaços públicos de mais qualidade para a cidade de Erechim como um todo. Após essa decisão da Justiça, essas áreas já começam a ser leiloadas? Sim, nós temos internamente, né, independente da decisão que agora é recente, nós já vimos construindo o edital de leilão, né? No momento que a gente conseguir fazer o fechamento desse assunto na Justiça, a gente retoma do ponto que paramos internamente, né, e aí damos continuidade. Agora, a questão judicial a gente não pode, vou dizer assim, estabelecer prazos, né, porque tem os prazos peculiares da Justiça, mas independente do leilão dessas áreas, nós temos toda uma estratégia que está lá vinculada ao nosso PPA, né, que é o projeto, o plano plurianual, e também dentro do nosso orçamento anual. Lembrando aqui também que no próprio Investe Mais Erechim está lá bem claramente consignado estratégias, né, para melhorar essas áreas de lazer. Então, por isso quando eu falo que não foi a única o leilão, porque tem várias outras estratégias para a gente chegar no mesmo objetivo, né? Sem dúvida que quanto mais dinheiro focado para essa área, mais rápido você consegue deixar essas estratégias em pé. Mas nunca foi a única, até porque não se pode colocar todos os ovos no único cesto, né? O Investe Erechim mostra isso, né? Que a gente tem ali um planejamento e investimentos robustos para as mais diversas áreas de meio ambiente, não é só para essas áreas de lazer, né? Consolidando o Investe Mais Erechim, nunca vai se ter colocado tanto dinheiro na questão ambiental, e o prefeito Polis, nesse sentido, é muito sensível, né, aos programas, às ideias que a gente leva, né, aproveitar o espaço aqui para fazer uma mídia do nosso programa de recuperação de recursos hídricos, né, com implementação de pagamento por serviços ambientais, que isso é uma coisa que vai revolucionar a área rural, né, vai tirar o agricultor daquele local onde todo mundo enxerga ele como um degradador e vai trazer ele para um protagonismo onde ele vai ajudar efetivamente a recuperar as áreas, que em última análise vai trazer mais qualidade de vida e água de mais qualidade para a nossa população urbana. É isso que é esse programa dos recursos hídricos. Isso tudo está também lá no Investe Mais Erechim, né, só para fechar essa ideia dizendo que tem muito dinheiro pensado estrategicamente para meio ambiente, como, assim, sou servidor de carreira há 24 anos, eu nunca vi uma estratégia de investimento, né, onde o prefeito tenha estado tão sensível para essa causa. Então é nesta linha que estamos trabalhando. A gente pode ser que vá ter que desviar uma estratégia aqui, outra estratégia ali, mas a gente tem muito bem desenhado o que nós queremos entregar para a cidade, pelo menos até 2024. Secretário, tocando também no assunto do Parque Longines Malinois, que foi já anunciado e as obras já devem estar acontecendo lá dentro, que são várias modificações para que as pessoas possam acessar, caminhar dentro do parque, enfim, ter um contato maior com a natureza. Eu gostaria que tu explicasse porque essa questão do parque também gerou alguns comentários nos últimos dias de que o município estaria destruindo algumas árvores nativas dentro do parque. Tá bem.
Essa questão, por exemplo, da reestruturação do parque, nós temos que lembrar que o Parque Longines ele é uma unidade de conservação ambiental, é um parque. Então, dentro desse conceito, o parque é, das estratégias de conservação, talvez a que permita que você possa compatibilizar o uso das pessoas, esse é o grande objetivo do parque, e depois você tem, em paralelo ao uso, a conservação e a preservação ambiental. Quando você tem uma unidade de conservação, que é o Parque Longines Malinowski, você tem uma série de regramentos que elas estão lá guardadinhas dentro daquilo que a gente chama do plano de manejo do Parque Longines. Sim. Tem estratégia para visitação, tem estratégia para conservação, tem estratégia para as obras, porque assim, quando você oferece um parque para ser utilizado, no caso do nosso que está no coração da cidade, está encravado dentro do centro de Erechim, as pessoas vão visitar, mas elas querem ter segurança. Elas querem ter infraestrutura, né? Se foi o tempo que, por exemplo, se faz turismo para a pessoa andando de bota de borracha com barro até o joelho, né? As pessoas querem fazer turismo, querem contemplar a natureza, mas querem ter conforto dentro desse processo. Dentro dessa estratégia, pensando o parque dentro desse contexto, nós começamos a implementar as trilhas de manejo, né? As trilhas de manejo, as trilhas de caminhada dentro do parque. São trilhas que já estão aí há dezenas e dezenas de anos. Uma das trilhas está sendo pavimentada. Então a gente teve cuidado de que ela fosse pavimentada, por exemplo, com um paver, né? Dando acessibilidade para cadeirante, dando acessibilidade para pessoas que têm baixa capacidade de mobilidade, porque tem que ser dessa forma. Quando você libera um parque para uso público, você tem que oferecer estrutura pensando nos mais diferentes tipos de público. Então a primeira estratégia é essa das trilhas, tá? A licitação está andando, a gente já deve ter próximo de 1.000 metros pavimentado. Vão ter várias outras trilhas que vão continuar sendo no solo, no chão batido, que tem outros níveis de exigência para andar lá dentro daí. E assim, o que eu posso dizer? Que está ficando muito lindo, Sandro, muito lindo. Se por um lado nós temos uma ou outra pessoa que critica, tu não imagina a quantidade de gente que nos manda o WhatsApp, que nos liga, que quando nos encontra, que já viu uma foto ou passou por lá e viu que está ficando maravilhoso. E está ficando de fato maravilhoso. Sim. E que é um pouco do compromisso que a gente tem que levar de infraestrutura. Além das trilhas, está licitado agora, e aí vem um pouco do contexto da segurança, já está licitado, tem empresa vencedora inclusive. A gente deve, nos próximos 30 ou 40 dias, começar a implementar a troca de toda a iluminação no entorno do Longines. Né? Vai sair dessa iluminação que está hoje para uma iluminação de LED e além do entorno do Longines também naquela área de uso intensivo da Rua Pernambuco. Vai ser trocada toda a iluminação aí. Bom, por que trocar a iluminação? Primeiro que vai para um conceito mais moderno, se economiza energia. E assim, o aspecto talvez mais importante é o aspecto da segurança de quem usa o parque no entorno e quem usa o parque internamente. A claridade muda, né? Literalmente muda do céu do dia para a noite, né? Junto com essa questão da troca da iluminação, internamente acompanhando as trilhas, nós já temos o recurso garantido, e aqui eu quero fazer um agradecimento especial pela sensibilidade do Conselho Municipal de Meio Ambiente, né, que nos ajudou. Eu aprovei o plano de aplicação dos recursos agora, tem 2 semanas, e nós temos um recurso que o Conselho indicou para a implementação de câmeras de segurança dentro das trilhas. Opa, que bom! Por quê? Porque as pessoas, elas já disseram, quando nós fizemos o plano de manejo há 10 anos atrás, a comunidade disse, eu gostaria de ir para o parque de volta, só que eu vou para lá se tiver segurança, que é um dos principais aspectos. Então, para a gente ter uma ideia, nós estamos falando com o pessoal da área da segurança pública, através da Secretaria de Obras. Nas guaritas, que nós temos uma na Pernambuco e uma na Henrique Dias, que está sendo construída junto com as trilhas, nós vamos ter, por exemplo, câmeras já com identificação facial de quem está circulando ali no entorno, sim, justamente para afastar aquele público que é o público indesejado, que a gente não quer ali. E internamente, nós também teremos estrategicamente posicionadas câmeras que vão afetar positivamente a questão da segurança e também porque quando a gente abre a visitação ao público, a gente precisa saber, Sandra, quem entrou, quem saiu, porque vamos lá, daqui a pouco uma pessoa pode ter um mal súbito, ainda que rápido e passageiro, mas se ela entrou num determinado horário, ela vai ter que sair por uma guarita ou por outra. Isso é obrigação de quem abre as portas de um parque público, de dar esta segurança, sim, para o usuário. Bom, falei das trilhas, falei da iluminação, da questão das câmeras de segurança e nós temos também aí que a gente está tratando isso como cereja do bolo, mas isso é de fato projeto ainda. Eu estou falando no campo do projeto, que é um projeto que o CEAI, né, que é a Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos de Erechim,
a partir de um fomento, de uma sensibilização nossa, eles darão esse projeto de presente para a cidade, que é um projeto que está lá consignado no nosso plano de manejo, que é um mirante, né? Um mirante que vai passar da Copa das Árvores, e junto com esse mirante a implementação de uma trilha aérea suspensa para as pessoas experimentarem a sensação de visitar a floresta por cima, a partir, né, da Copa das Árvores, e que termina com um centro de convivência lá na Pernambuco, que é lá onde nós tínhamos a academia ao ar livre. Lá a ideia é que a gente tenha lá um espaço, por exemplo, para um restaurante, para um café, um espaço de convivência para a comunidade toda. Lembrando sempre que essas infraestruturas, essas últimas 3 que eu falei agora, que é o último bloco de projetos, nós estamos no campo do projeto, literalmente, depois captação do recurso, mas está dentro daquele conjunto de estratégias de infraestrutura por Longines. Quando a gente terminar isso, se a gente terminar isso, a gente compreende que a nossa missão já vai ter sido bem cumprida e nós vamos ter colocado o Parque Longines no mesmo status dos parques que as pessoas, quando vão para a Serra Gaúcha, vão para qualquer outro ponto do país, dizem: nossa, como lá é bonito, por que lá tem e aqui não tem, né? Então a ideia é que a gente trabalhe para todos. E a grande maioria desse para todos quer esse tipo de infraestrutura em parque. Isso é natural de parques, ter essa infraestrutura. Então, Erechim também, nós estamos trabalhando forte, buscando dinheiro, fazendo projetos, sensibilizando a comunidade para que a gente coloque o Longines nesse mesmo status. E sem contar que também nós temos a semente plantada dentro dessa estratégia pensada da Secretaria de Meio Ambiente, o novo parque para a cidade, que é o parque lá na região do Vale Dourado. Sim. O estudo já foi contratado, o estudo já foi feito, a documentação toda já está entregue para o município e está lá no nosso portal de meio ambiente. Quem tiver interesse de saber onde é, que tamanho é, o que está pensado para essa região, entra lá no nosso portal de meio ambiente, que está lá nos downloads, tem lá todo o estudo, né, para se dar transparência, né, para que as pessoas saibam o que a gente está fazendo e o que a gente está pensando para a cidade. Secretário, aqui no Parque Longines, terá derrubada de alguma árvore? A implementação das trilhas, Sandra, não precisou ser mexida em nenhuma árvore. Porque nós estamos fazendo assim a implementação dessas trilhas pavimentadas, para quem conhece o parque, naquela trilha principal, que em alguns pontos ela tinha até 4 metros de largura, 6 metros de largura, e para o pessoal ter uma noção clara da intervenção, essa trilha pavimentada ela é de 2 metros de largura. Então, pelo contrário, em alguns pontos, inclusive, nós vamos colocar algumas mudas novas, porque nós estamos reduzindo, né, dos 6 metros, dos 4 metros para 2 metros de largura. Exceto aqui no pórtico novo da Rua Pernambuco, que ali a entrada também tem 6, 8 metros de largura, nós vamos colocar um pouquinho mais de largura na entrada, justamente porque ali vai ser um ponto de referência para as pessoas chegarem no parque ou saírem do parque. Mas não foi necessário a remoção de nenhuma árvore para a implementação dessas trilhas, porque era em cima do trilho velho, em cima da estrada existente, da grande trilha que já existia dentro do Parque Longines. E no local que se pensa em colocar um café, um restaurante, alguma conveniência, é um local que não existe árvores, não existe problema nenhum. Também não vai ser removido nenhuma árvore. Para as pessoas que conhecem a área de uso intensivo ali da Rua Pernambuco, é onde nós tínhamos a academia ao ar livre. Sim. Inclusive ali já tem um piso, né? Aproveitando dizer que a nossa Semana de Meio Ambiente lá em setembro vai acontecer toda no parque. Opa, inclusive vai usar parte daquela infraestrutura que está ali, né, sem a necessidade de remover uma árvore para a construção desse centro de conveniência. Perfeito. Secretário, mudando também agora de assunto, uma emenda de 700 mil destinada à área da saúde, mas que também vai chegar na Secretaria de Meio Ambiente. Essa informação é correta? Sim. Nós tivemos a confirmação no sábado, né, com o deputado federal Márcio Biolchi, da entrega de uma emenda de 700 mil reais, que é para o custeio da saúde. Sim. Né? Só que daí dentro da reengenharia, vamos dizer assim, do orçamento municipal, quando a gente começou a construir essa possibilidade de emenda, daí aqui fazer um agradecimento público para o Márcio, né, enquanto com deputado, ele até fazer propaganda para ele, né, ele não gosta muito, mas ele é triatleta. Então, quando a gente mostrou o Parque Arvoredo, ele se encantou com o conceito do parque. Sim. Agradecer também ao secretário Mário Rossi, que tem uma relação muito próxima dele, que nos ajudou a fazer essa aproximação para essa emenda vir para a saúde. E o prefeito, estrategicamente, ele disse, olha, se vem uma emenda de custeio para a saúde, eu me comprometo em o mesmo recurso, daí nós pegamos o prefeito pela palavra aí, né? Certo. O mesmo recurso que daqui a pouco vem com emenda para a saúde, e obviamente tem que ser usado lá na saúde, o prefeito disse, Cristiano, nós colocamos daí isso no parque lá do Arvoredo.
Então, quando a gente fala que é um presente para o meio ambiente, é dentro desta lógica, dentro desta mecânica, pela sensibilidade do prefeito em assumir um compromisso de que o recurso que fosse aportado para qualquer outra secretaria, né, acaba aliviando em algum aspecto o orçamento da saúde, e ele disse, não, aí eu tenho uma certa margem que eu pego esse orçamento e comprometo, né, dentro do orçamento geral do município, eu comprometo para vocês colocarem lá no Parque Arvoredo, que lembrando, é o nosso primeiro parque dentro daquela estratégia das áreas qualificadas ou requalificadas para a população. Outro assunto também que é de interesse de toda a população é a questão do lixo eletrônico. Já tivemos uma campanha esse ano, se eu não me engano. Teremos mais alguma campanha esse ano, porque vira e mexe, a gente acaba juntando em casa muito lixo. É pilha, é notebook, é peças, é cabos, enfim, precisa ter um destino correto para não ser jogado no meio ambiente. Claro. Assim, eu gosto de vir aqui, Sandra, porque tu deixa a gente falar sobre os assuntos e eu sei que o programa tem uma audiência muito grande. E assim, quem assiste teu programa, quem assiste TV Erechim, vai lembrar que eu falei isso, eu acho que foi no ano passado, que nós tínhamos uma estratégia de planejamento voltada para essas questões dos resíduos especiais. Sim. Que é eletroeletrônico, linha branca, pneus, óleo de cozinha, agora o gargalo maior, sofá, móveis, roupeiros e tal, que infelizmente nós temos uma pequena parcela da população, eu falo uma pequena parcela porque de fato é uma pequena parcela, que já está pegando esses resíduos e, tipo assim, literalmente, descendo do apartamento e jogando no meio da rua. O que não pode, o que é proibido, vou deixar bem claro, se for flagrado e for identificado, essas pessoas são passíveis de autuação ambiental. Mas tirando isso de lado, dentro dessa estratégia dos resíduos especiais, desde o ano passado a gente vem trabalhando para a formatação de um espaço que nós estamos tratando como sendo o primeiro ecoponto da cidade de Erechim, né? Que vai ser aqui no bairro Linho, é uma área que nós temos ali, é onde nós teremos também a nova infraestrutura do Centro de Bem-Estar Animal. Então, ali nós vamos colocar um pavilhão de resíduos especiais que comportem todos esses resíduos que não é o lixo seco e o lixo orgânico. Porque assim, a prefeitura, ela tem a obrigação legal de gerenciar o lixo seco e o lixo orgânico, né? Certo. E aí nós temos já consolidado, Erechim é referência nessa área, inclusive, com mais de 20 anos de coleta seletiva e tal. E esse resíduo especial, que a gente trabalha nas campanhas, então ele vai ter um local específico para as pessoas poderem levar isso todos os dias, se for necessário. Opa, que bom! Todos os dias. Vai ser um ecoponto, nós vamos continuar com as campanhas, né, porque a campanha sensibiliza, gera mais volume, mas no momento que o ecoponto estiver pronto, que é esse pavilhão para resíduos especiais, as pessoas poderão levar cotidianamente essas coisas para serem descartadas. Algumas vão ser descartadas, outras vão ser, digamos assim, reformadas, daqui a pouco vai para a central de doações, já lá com o aporte da assistência social e assim por diante. Agora eu posso falar um pouco mais sobre esse assunto, porque agora nós temos recurso garantido para isso, né? E de novo o agradecimento aqui ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, porque nós aprovamos agora no plano de aplicação R$400 mil para ajudar a deixar esse pavilhão em pé. Porque não dá para dizer para as pessoas, ó, levem lá e tu não tem nem onde pôr. Uma tu não tem uma estrutura para pôr. E assim, é muito caro mandar esse tipo de, quando descarta esse tipo de material com MDP, MDF, é muito caro. É quase R$250 o metro cúbico. Como que as empresas recebem? Se você triturar isso aqui, vai virar um volume pequeno. Então o custo fica menor para gerenciar do que simplesmente jogar e mandar alguém levar embora. Então com esse recurso do fundo, mais um pouco de dinheiro que nós temos no orçamento, nós vamos deixar esse pavilhão para compor essa infraestrutura em pé. Então a gente vai começar, eu acredito que se as licitações assim andarem dentro do prazo normal que tem que andar, que até o final do ano, isso do ano que vem, quem sabe a próxima campanha de eletroeletrônico já vai ser feito nesse pavilhão, né? E esse ano aqui, só esse ano, Sandra, nós temos a sinalização do investimento desse dinheiro do Fundo Municipal do Meio Ambiente e do Conselho Municipal do Meio Ambiente e no Fundo Municipal do Meio Ambiente de R$1.100.000. Então a gente pulverizou um pouquinho em cada lugar para aquelas coisas que a gente precisa com urgência deixar em pé para oferecer um pouco mais de conforto ambiental e para o uso das pessoas. Então vai ter o pavilhão de resíduos especiais ali no bairro do Linho, como a gente vinha falando desde o ano passado. A gente não é muito de, assim, no dia a dia,
de publicizar, de falar, Sim. mas aí quando eu venho aqui tu deixa eu falar então essas coisas, e de preferência já trazendo a coisa dentro do processo já formatado, indo para a consolidação de fato. Eu não gosto muito de falar do futuro, fazer o exercício do futuro. Então a gente planeja, É o que realmente está... a gente corre atrás Isso. e quando a coisa está confirmada, bom, vamos lá anunciar, vamos mostrar que a gente está no caminho certo. Isso também é importante as pessoas saberem que vai ter. Que daqui a pouco está lá na casa guardando, continue guardando com cuidado, mas também a gente tem uma preocupação grande agora que é a questão da dengue. As pessoas também têm que ter esse cuidado quando armazenam esses produtos para depois fazer o descarte. Sem dúvida, e a gente tem, desde o início do governo, essa estratégia dos descartes, a gente sempre está fazendo o aporte operacional de suporte para a Secretaria de Saúde, que é quem toca todo esse programa, esse cuidado com relação à dengue, né? Onde pode sensibilizar, sensibiliza, onde pode ajudar. Nós normalmente ajudamos eles principalmente com o convênio que nós temos dos pneus, né? Então qualquer tipo de pneu inservível que tiver na cidade, desde que a única condição desses pneus é que eles precisam estar limpos. Então, para qualquer empresário, qualquer cidadão, às vezes tem um volume um pouco maior de pneus aí na sua casa ou no seu estabelecimento guardado, que não tem ou não conseguiu uma alternativa de descarte, pode acionar a Secretaria de Meio Ambiente através do e-mail, do telefone, do nosso portal de meio ambiente, e nós vamos lá, buscamos esses pneus, quando é um volume um pouco maior, né? Maior eu estou falando assim, 20, 30 pneus, sim, né? Sim. Quando são poucos, a gente orienta as pessoas a levar no nosso local hoje de descarte, né? E logo agora, mais uns dias, já está saindo mais uma carga, né, dentro desse convênio com os grandes fabricantes de pneus, que é o convênio que a gente tem com a Reciclanip. Sempre que a gente fecha a carga, manda isso embora para descarte adequado, né, para fazer reciclagem de fato desse material aí. Que hoje já tem muito valor agregado. Com hoje certeza, não existe. É renda hoje. Hoje assim, Sandra, não existe mais lixo. Cada vez mais a frase que eu não sei a quem atribuir, mas cada vez mais o lixo simplesmente ele é um objeto fora de lugar. Não existe mais lixo, tudo tem valor agregado. Tudo tem valor. Tudo tem valor. Então, se ele tiver colocado no local certo, ele vai ter o seu devido valor. Inclusive financeiro. Quando eu falo valor, estou falando valor em dinheiro. Né? E aí revertendo isso para as pessoas que lidam com isso e, em última análise, revertendo agora o Brasil de novo bateu o recorde, por exemplo, em reciclagem de alumínio, né? Das latas. Por quê? Porque tem valor agregado, cumpre a questão social, ajuda o meio ambiente, né? Então, uma coisa vai puxando a outra, né? E essas usinas de reciclagem geram muito emprego também. E aqui no nosso município também. O que os recicladores reciclam ou enviam para a reciclagem sustenta muitas famílias. São mais de 100 famílias, Sandra, foi importante que tu falou isso. Mais de 100 famílias, isso é um trabalho que a gente, né, enquanto município, enquanto sociedade, vem construído há muito tempo. E para te ter uma ideia, o valor bruto, né? Quando eu falo o valor bruto, porque tem que descontar aluguel, contador, Sim. todo o custo de uma operação, né? Que nós temos 6 associações de reciclagem. Cada uma tem um custo operacional. Mas o valor bruto do ano passado girou na casa de R$1,5 milhão. Olha só. Pago todas as despesas, o restante ele é repartido entre os recicladores, né? Então não é à toa que a média de renda dos recicladores que estão lá trabalhando de forma associativa, né, que fazem um trabalho diferenciado para a cidade, é o que traz esses números positivos. O ano passado a média ficou acima dos R$1.400 de renda, tendo associações que bateram teto lá da casa dos mais de R$2.000. Olha só, que coisa boa, né? Ótimo, excelente. Cristiano, obrigada por mais uma vez ter vindo aqui na TV para falar do meio ambiente, que a gente tem que cuidar, tem que preservar. E acredito que o município, em momento algum, tem intenção de destruir a natureza, destruir o meio ambiente. Todas as ações, eu acredito que são pensadas na preservação. Sem dúvida, Sandra, que é dessa maneira que a gente pensa, até pela questão de formação, até porque a gente já está aí há tanto tempo, sabe onde que esses gargalos estão. Né? Nem deu tempo da gente falar, por exemplo, do Erechim Mais Verde, que é um outro programa que nós temos, que agora ele está indo para dentro dos ambientes escolares. Mas tem que deixar um pouco de novidade para a próxima vez que tu me chamar aqui também. Assim tu tem motivo para voltar. Sem dúvida, sempre voltarei. Sempre que chamado, voltarei. Muito obrigada. Obrigado a você.